O Datafolha, exatamente o Datafolha, mostra uma mudança na possibilidade de eleição ser decidida ainda em primeiro turno, com um avanço da Simone Tebet e com um avanço também pequeno, mas um avanço do candidato Ciro Gomes. A gente vai conversar agora com o professor Adriano Oliveira, ele é professor de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, quando vai? Tudo bom? Professor, fazendo todas as ressalvas sobre metodologia, local onde a pesquisa foi feita, prazo quando a pesquisa foi feita, se captou debate, se captou horário eleitoral ou não, as pesquisas mostram mais ou menos a mesma coisa. No Datafolha que a gente vê ali a Simone Tebet mais do que dobrando a intenção de votos, né? De 2 para 5, Ciro Gomes também subiu um pouco, isso tira a perspectiva de uma eleição resolvida em primeiro turno. Mas há, além disso, alguma movimentação que de fato nos faça acreditar que nesse momento há alguma coisa possível que não o segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ou por enquanto essa condição permanece congelada? Olha, todas as pesquisas divulgadas esta semana, da MDA, Datafolha, do Instituto Cast e também do IPEC, elas mostram o cenário consolidado, qual seja, a primeira possibilidade, que é o Lula vencer a eleição no primeiro turno, este é o primeiro cenário, e o segundo cenário, uma disputa entre Lula e o presidente Bolsonaro, isto no turno final. Só que se você verificar atentamente as variáveis das pesquisas que estão sendo divulgadas desde o ano passado, o que é que nós observamos claramente? Primeiro, uma estabilidade do presidente Lula. Segundo, o declínio da rejeição do ex-presidente Lula, embora o Datafolha de ontem traga uma variação dentro da margem de erro, dentro da rejeição do ex-presidente Lula. Desde 15 dias atrás, há uma recuperação do presidente Bolsonaro. Mas essa recuperação é uma recuperação bem inicial, é uma recuperação muito lenta. E, consequentemente, o Datafolha de ontem trouxe que essa recuperação pode ter sido estancada. O que é que nós observamos, portanto, desses números? Primeiro, o lulismo é um fenômeno social fortemente consolidado na sociedade brasileira, assim como o bolsonarismo. Porque, vejam, mesmo diante de todas as denúncias de corrupção contra o candidato do PT, ele consegue se manter durante um ano com essa intenção de voto, ao mesmo tempo que sua rejeição não aumenta consideravelmente. E o presidente Bolsonaro, mesmo diante da pandemia, mesmo diante da inflação alta, mesmo diante dos juros altos, ele conseguiu recuperar a popularidade e hoje ele é um adversário competitivo para conseguir superar o ex-presidente Lula no segundo turno. Ou seja, nós estamos diante de fenômenos fortemente consolidados. E diante deste fato, o que é que isto vem a sugerir? Que as chances da terceira via são chances muito remotas. Embora, vale frisar, e isso é importante destacar, que a candidata senadora Simone Tebet mudou a sua estratégia e mudou, ao meu ver, acertadamente. O Ciro, ele segue no erro. Qual é o erro de Ciro e qual é o acerto de Simone Tebet? O acerto de Simone Tebet é de que ela escolheu um adversário. Qual é o adversário que tem maior rejeição? Qual é o adversário que não tem votos no Nordeste, que é uma grande parcela do eleitorado brasileiro? O presidente Jair Bolsonaro. Portanto, o adversário a ser atacado sempre foi o presidente Jair Bolsonaro. Mas o que ocorreu? Simone Tebet no início e Ciro Gomes sempre optaram por atacar os dois candidatos, Lula e Bolsonaro. Daí perderam tempo. Desde o debate, Simone Tebet acerta na estratégia, critica e rivaliza com o presidente Bolsonaro, dando uma pequena esperança dela conseguir superar. Repito, uma pequena e quase improvável esperança. E o candidato Ciro Gomes, obviamente, ele teve um excelente desempenho, tanto na entrevista da Rede Globo como no debate, teve uma variação positiva, mas ele continua pecando porque ele quer atingir tanto o lulismo e o bolsonarismo. Mas daí eu ressalto, como eu frisei na minha fala inicial, o bolsonarismo e o lulismo são fenômenos muito bem consolidados no eleitorado brasileiro e, consequentemente, isso enfraquece a chance de nós termos um candidato que não seja Lula e Bolsonaro no segundo turno. Agora, professor, essas pesquisas também mostram, todas elas, na verdade, durante a semana, mostram que as chances do ex-presidente Lula vencer no primeiro turno estão cada vez mais remotas, não?
Não, de modo algum. Os cenários que eu tenho trabalhado desde o ano passado, eles permanecem. É importante explicar ao telespectador o que significa cenário. Cenário é uma possibilidade factível que nós avistamos para o futuro. O cenário que eu vejo muito claramente é possibilidade de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno e o segundo cenário, turno final entre Lula e o presidente Bolsonaro. Por que o primeiro cenário, vitória de Lula no primeiro turno, continua factível? Pelo simples fato de que o presidente Bolsonaro não consegue diminuir a sua rejeição. Enquanto o presidente Bolsonaro não conseguir diminuir a sua rejeição, o cenário 1, ele segue factível. Outro dado importante, a rejeição do ex-presidente Lula aumentou, entretanto, ela não aumentou consideravelmente e ela teve uma variação na pesquisa do Datafolha de ontem dentro da margem de erro. Portanto, eu não posso dizer que aumentou, eu posso dizer que foi uma variação dentro da margem de erro. Então, o cenário 1, ele só deixa de ser factível, ele só perde força se ocorrerem os seguintes movimentos. Primeiro movimento, queda da rejeição do presidente Bolsonaro. Segundo movimento, aumento da rejeição do ex-presidente Lula. É importante destacar o seguinte, no momento que Simone Tebet ela foca no presidente Bolsonaro como seu principal adversário, nós poderemos ter duas consequências dessa estratégia. Consequência 1, a queda do presidente Bolsonaro na intenção de voto e, consequentemente, consolidando a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Consequência 2, a possibilidade de um forte crescimento de Simone Tebet, chegando a 10% a 12%, e isso forçando um segundo turno entre Lula e o presidente Bolsonaro. Portanto, a estratégia de Simone Tebet de focar em Bolsonaro é uma estratégia acertada, mas não garante ela no segundo turno e poderá permitir, inclusive, a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, caso a Simone Tebet consiga adentrar no eleitorado bolsonarista. E a estratégia do candidato Ciro Gomes, hein, professor, que ontem deu entrevista aqui à CNN Brasil, na sabatina que a gente tem feito com os candidatos, e de novo repetiu algo que ele já tinha produzido no debate da Band, reproduzido na entrevista ao Jornal Nacional, que é bater em todo mundo, né? Com exceção da Simone Tebet. Bate no Lula, bate no Bolsonaro, tentando se apresentar aí como alguém que pode circular entre os dois. Isso pode gerar alguma coisa positiva para ele ou, na mesma medida em que bate, pode receber de volta? O segredo de uma estratégia política é o posicionamento. Nenhum candidato ele pode viver flertando com ambos os lados e criticando ambos os lados. Com todo respeito ao candidato Ciro Gomes, é uma estratégia, ao meu ver, equivocada. E me parece que nós temos um dado muito claro, qual seja o crescimento da candidata Simone Tebet, quando ela faz uma opção no debate do último domingo em atacar o presidente Bolsonaro e falar para as mulheres. Então, daí eu encontro duas variáveis que podem ter permitido muito claramente o avanço da candidata Simone Tebet. O candidato Ciro Gomes, há mais de um ano, ele continua estancado. Então, há um erro de estratégia. E, ao meu ver, esse erro de estratégia está muito claramente centrado na opção que ele faz de atacar o Lula e a opção que ele faz, e também concomitantemente, de atacar o presidente Bolsonaro. Eu entendo, inclusive, o Ciro Gomes. Por quê? Porque essa estratégia que eu estou recomendando, que eu estou abordando, ela pode garantir a vitória do Lula no primeiro turno. Ou seja, se Ciro Gomes ele foca em Bolsonaro, isso faz com que Bolsonaro possa desidratar ou não possa reagir fortemente na pesquisa. Consequentemente, isso facilita a vida do Lula. Mas a única saída para Simone Tebet e para o Ciro Gomes é focar em Bolsonaro, é atacar o presidente Bolsonaro, mesmo com esse risco de facilitar a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Adriano de Oliveira, professor de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco, conversou com a gente. Muito obrigada, viu, professor? Obrigada por esse papo aqui no Novo Dia. O senhor é sempre bem-vindo. Obrigado pela atenção e disponha sempre. Obrigado.